Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso sexto dia da nossa jornada Mulher Constante, Coração Confiante. Eu sou a Monique Moura e eu estou aqui com você mais uma vez para lembrar que constância emocional começa com graça recebida e aplicada. E hoje vamos falar sobre a autocompaixão, um conceito tão esquecido, mas absolutamente necessário para a mulher cristã, que quer parar de se sabotar e finalmente se curar por dentro. Vamos orar? Senhor, hoje te pedimos uma coisa, que possamos sentir o teu amor mais forte do que a nossa autocobrança. Cura, liberta e restaura as mulheres que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E o versículo de hoje está em Romanos 8:1, versículo muito conhecido, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos falando de autocompaixão, o tema é autocompaixão. Deus não te acusa. E por que esse tema? Qual é a conexão, esse tema de hoje, né? Qual a conexão com constância? Você já percebeu que é difícil ser constante quando a gente está presa na autocobrança? A mulher que se acusa o tempo todo, que se trata com dureza, que se envergonha do próprio passado, inclusive, ou das próprias falhas. Essa mulher, ela não consegue avançar. Porque, no fundo, ela acredita que não merece. Ela até começa algo bom, mas ela desiste rápido. Ela se sabota porque não sabe se acolher. Por isso o tema de hoje é fundamental. Você precisa aprender a ser gentil consigo mesmo, como Deus é com você. E o nome disso é autocompaixão. É um coração que se perdoa porque sabe que já foi perdoado por Deus. Bom, vamos entrar no contexto histórico dessa passagem que nós lemos. A carta de Paulo aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. No capítulo 7, Paulo fala sobre a luta interior, em uma passagem muito conhecida, que ele fala: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Todos já ouvimos, né, esse versículo. Então, como uma resposta a essa guerra interna, porque perceba que é uma guerra interna. Ele está falando: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o apóstolo Paulo aqui está numa guerra interna. E aí isso está no capítulo 7. Só que aí no capítulo 8, ele começa o capítulo 8 com a notícia mais libertadora do Evangelho. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, olha que lindo, né? No 7 ele fala sobre não conseguir fazer aquilo que ele gostaria de fazer, o bem que ele gostaria, e sim o mal. Mas aí no 8 ele já fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, a acusação não tem mais o poder sobre quem já foi justificado. Isso não é sobre salvação, é sobre viver sem culpa, sabe aquela culpa paralisante? É sobre não deixar o passado travar o seu presente. Eu gosto de falar também a originalidade, né, de algumas palavras do versículo para a gente entender um pouco melhor e até ter um conteúdo mais aprofundado das Escrituras. A palavra usada para condenação, que está em grego, que significa julgamento com sentença, veredito de culpa com penalidade. Então, quando Paulo diz que não há mais condenação, ele está afirmando: o tribunal de Deus te declarou inocente. A sentença foi cancelada. A dívida foi paga. Você está livre. Sabe o que isso significa? Que se Deus já não te acusa, por que você mesmo continua se acusando? Deixo essa resposta, essa pergunta no meio aqui do nosso devocional. A gente nem chegou no final ainda, onde eu deixo sempre frases, né, reflexivas para você afirmar. Mas eu já te deixo essa pergunta reflexiva. Se Deus já não te acusa, por que você continua se acusando? A autocompaixão, ela não é um vitimismo. Então perceba aí, tá, esse ponto de observação. A autocompaixão não é vitimismo. Não é se justificar sempre. É reconhecer que você está em processo, que falhas existem, mas que a culpa não é mais a sua prisão. Quantas mulheres vivem sobre o peso invisível? Eu deveria ser mais forte. Eu sempre erro nisso. Eu não consigo mudar. E por causa disso se paralisa, desistem, se anulam. A questão de desistir, a gente estava até falando, né, que o tema aqui é o quê? Constância. Então, muitas pessoas desistem porque estão aí em um processo de algo, um projeto, seja lá o que for, e aí cometem um erro e já desistem. Hoje, eu estava ensinando minha filha a costurar pela primeira vez, a fazer roupinha de boneca, sabe? E aí os primeiros pontos ela já não conseguiu. Ela falou assim: acho que eu não quero mais fazer isso. Não consigo, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Aí eu falei: mas filha, você começou agora. Você começou agora, foi os primeiros pontos, é normal errar. Então, quantas vezes a gente já tem, sabe, isso tão fixo dentro de nós? Eu não consigo, por conta já dos primeiros erros, dos primeiros passos, né? Mas Deus, ele está te ensinando hoje a se ver com mais graça, a olhar para si mesmo com os olhos que ele olha, olhos de amor, de paciência, de restauração. A mulher com baixa autoestima, ela vive em autocrítica. A autoestima é, digamos, o tema, o nicho que eu escolhi
para trabalhar em torno de todo o conteúdo da Escola Mulher Majestosa. Inclusive eu tenho um curso fechado com algumas alunas, e a gente treina a autoestima. O nome é justamente esse, Treinamento Academia da Autoestima. No momento a turma está encerrada, então não tem vaga nesse momento, mas quando, né, reativarmos lá, eu vou avisar com certeza lá no grupo gratuito do WhatsApp, Escola Mulher Majestosa. Então lá a gente treina a autoestima, porque a autoestima é questão de treino, tá? E a mulher com a baixa autoestima, ela vive em autocrítica, ela se acusa o tempo inteiro, ela sente que precisa merecer amor e por isso nunca se sente pronta, né? Mas a mulher que entende que não há condenação para quem está em Cristo, ela começa a florescer. Ela aprende o seguinte: não precisa se punir para ser aceita e não precisa se comparar para se sentir digna. A autoestima, ela se fortalece quando o coração é curado da acusação. E quando a mulher aceita que ela não é perfeita, mas ela é amada mesmo assim, mesmo não sendo perfeita. A voz que mais te machuca pode não ser a voz dos outros, mas pode ser a sua própria. Grava isso. Deus, ele não te chama de culpada. Então por que você mesmo insiste em se julgar? A autocompaixão é permitir que o amor de Deus te alcance nos lugares onde você ainda se odeia, nos lugares ainda onde você sonda, sabe? Onde você olha para dentro de você e você não gosta, até de decisões talvez do passado. Então eu gostaria que você refletisse agora sobre qual parte de você não gosta, qual parte da tua história você de repente cometeu no passado algum erro e ainda não se perdoa. Quantas mulheres no passado tomaram decisões erradas, entraram em relacionamentos a qual passaram por dificuldades, por situações inclusive humilhantes, e vivem ainda se culpando por isso, pela sua decisão lá de trás. Quantas mulheres tiveram aí atitudes que hoje, apenas de pensar, já sentem uma culpa terrível. Só que Cristo, ele não te culpa. Deus, ele não te condena. Tá na hora de começar a exercer, sabe, essa autocompaixão. Você não é o erro que você cometeu. Você é o recomeço que Deus te permite viver hoje. Então, grave isso, sabe? Você não é aquele erro do passado. Você é o recomeço que Deus está te permitindo viver. E eu quero deixar as afirmações de hoje para você. E eu gostaria de pedir para que você escolha uma dessas frases. E a que mais marcar, sabe? Para mais te marcar, você escreva aqui nos comentários, aqui abaixo, tá? Para eu saber que está sendo relevante para você, tá? Deus não me acusa, então eu escolho me perdoar. Minha identidade não está nas minhas falhas, mas em Cristo. Eu sou digna de cuidado, de amor e de recomeços. Eu sou paciente comigo mesma, como Deus é comigo. Eu escolho ser constante, mesmo quando tropeço. Então escolha uma dessas frases, coloque aqui nos comentários, para eu saber que esse conteúdo que eu tenho preparado com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo e dedicação, para eu saber que tem feito a diferença na sua vida. Eu tenho recebido fotos, tenho recebido contatos, inclusive de pessoas que estão em outro estado, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu tenho recebido contatos e eu fico muito feliz de saber que aonde eu não tenho pisado os meus pés, a minha voz tem chegado primeiro. Então eu quero deixar para você aí essa tarefa de escolher uma dessas frases que eu te falei, comentar aqui para mim, falar também, se você quiser, o quanto tem sido legal para você assistir esses devocionais. E quero também deixar um desafio de hoje: escrever uma carta de autocompaixão para você. Esse desafio, na verdade, é um exercício terapêutico curador, é um exercício terapêutico poderoso, usado dentro de sessões de terapia, e eu estou disponibilizando aqui para você. Então Deus, ele tocou no meu coração para disponibilizar isso, para te dar esse desafio. É uma carta de autocompaixão para você mesma. Então você pode começar com algo como: mesmo quando eu falho, eu me acolho. Mesmo cansada, eu me acolho. Mesmo imperfeito, eu me amo, porque Deus me amou primeiro. E aí você pode relembrar talvez algo que você ainda lembra e você ainda se culpa. Você pode lembrar talvez situações do seu dia a dia que acontecem e você já exerce a autoculpa, a autocrítica, né, melhor dizendo. E aí você pode escrever nessa carta, sabe? Desabafar tudo aquilo que você quer falar para você mesmo nessa carta. Tá bom? Lembre-se de finalizar liberando sobre as suas vidas essas palavras de afirmações, né? Aqui a gente acabou de falar aqui 5 frases de afirmações que causam uma reprogramação na sua mente. Quero deixar para você, quero deixar o meu abraço virtual, o meu carinho virtual. Quero que você saiba que você é a resposta das minhas orações, você é a resposta de Deus para minha vida, e eu espero ser também uma resposta de Deus para aquilo que você estava pedindo, um acolhimento, uma ajuda, um apoio emocional e também espiritual. Quero também lembrar que deixarei aqui o número do meu WhatsApp para você entrar em contato, solicitar a entrada no grupo da Escola Mulher Majestosa. Por lá eu falo sobre os encontros ao vivo que a gente faz, gratuitos, também se tiver algo pago, alguma promoção, disponibilizo tudo por lá, tá? Então fiquem com Deus, tá?
Parabéns pela constância de estar aqui em mais um dia desse devocional. Estamos só no começo. Daqui a dois ou três dias, acho que no 10º dia estaremos finalizando essa primeira etapa do nosso devocional, onde estamos falando sobre constância, mas primeiro sobre identidade, porque sem uma identidade firmada a gente não consegue manter constância em nada, porque a todo momento estamos mudando o nosso foco, porque não temos identidade. Por isso que eu estou iniciando essa jornada falando da identidade, tá bom? Fiquem com Deus, aluna majestosa, e até o próximo vídeo.